Vamos ler as Escrituras Sagradas do Novo Testamento. Efésios 2, de 1 a 5. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém? Amém. Sente, amados, eu quero trazer na exposição da palavra de Deus, nesta tarde, a imagem e semelhança. E quero que você fique bem atento, né, a esse estudo que é maravilhoso, para nós entendermos mesmo o que é isso, pastor, a imagem e semelhança. Quero dizer para vocês, amados, que Deus criou o homem santo para ele desfrutar a felicidade e capacitou ele para ele servir ao Senhor Deus com toda a criação, devendo o homem manter o domínio sobre todas as coisas criadas. Esta foi a finalidade pela qual Deus criou o homem. O homem não pode deixar de saber que a sua formação veio da reunião do próprio Deus, isto é, a Trindade reunida, né, resolveu criar o homem de uma forma muito especial e deixando a natureza maravilhada com a imagem e semelhança que Deus criou o homem. Vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 5, verso 1, presta atenção o que é que esse texto fala sobre esta importante declaração, Gênesis 5, verso 1, que diz assim, amados, vamos ler comigo. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia que Deus o criou, a semelhança de Deus. Olha aí, amado, será que o homem não tem como preservar isso, né? Essa imagem e semelhança que Deus criou, amados, Deus passou para o homem as condições necessárias para ele servir a ele e adorar o Criador. Foi assim que Deus fez. E o próprio Deus manteve com o homem um relacionamento muito especial. Todos os dias Deus estava com o homem, né? E Deus fez o quê? Uma aliança com o homem, chamada de quê? De pacto, né? Chamando de pacto das obras. E no pacto ficou estabelecida, irmão, uma penalidade, né? A única penalidade, afastando o homem da imagem e semelhança da vida para sempre, que foi a desobediência. A única coisa que Deus deu. O homem estava livre, né? Amados, com a vinda do Senhor Jesus à humanidade, o homem volta a ter a oportunidade de obter a renovação da imagem e semelhança através da nova aliança. Cristo veio fazer o quê? Uma nova aliança, porque na primeira aliança o homem pecou. Então o homem desbotou a imagem e semelhança de Deus, não é? De modo que, amados, a nova aliança veio resgatar essa imagem e semelhança, irmãos, isto é, a sua plenitude, reparando, irmão, o que aconteceu depois da queda do homem,
no aspecto natural e moral do homem. O homem, agora o crente, presta atenção, o crente tem a sua imagem renovada, né? Com a imagem semelhante de Deus, ele tem que zelar por isso, porque o pecado da queda foi perdoado para o crente. O incrédulo fica aí desolutamente, não tem nada a ver, ele não tem o que nós temos, irmãos, certo? Isso é muito importante, né? Olha bem, amados, o verso de número 14 de 1 Coríntios 12:14. Vamos ler esse texto para nós ter aqui a ideia, irmãos, né, desta coisa maravilhosa de Deus. Vamos lá? Amados, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quem é que entende a imagem e semelhança de Deus? Quem é? Os crentes. Por quê? Porque é espiritual e ele nasceu de novo. Então ele readquiriu o que Adão botou nós aí para lá, né? Todo prejuízo, né? Valeu. Então, em primeiro lugar, amados, eu quero chamar a sua atenção para o estado de santidade. O que é isso? Muito importante, irmão, né? O estado de santidade, por isso que nós aqui temos que vir à igreja, ler a Bíblia, orar e manter um estado de santidade. O incrédulo está dispensado, ele não nasceu de novo, ele não sabe de nada, na verdade está dispensado, não é? Mas nós, irmãos, como nova criatura, nós temos que fazer isso. Então, o estado de santidade é a condição pela qual Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, dando a ele as condições para servir a Deus, irmãos, no exercício da sua livre vontade. Então, o homem deveria fazer isso. Por isso que nós agora temos que fazer. O homem foi criado diferente, irmão, das demais criaturas criadas, dos animais, das plantas, das aves, de tudo. Porque Deus criou o homem diferente. Aliás, Deus criou o homem e invocou a sua trindade para poder declarar assim: formamos o homem. Então foi Pai, foi Filho e foi Espírito Santo, tudo junto na trindade. Não foi só o Pai que disse, né? Haja água, haja luz, haja mares, haja animal, haja não sei o quê. Foi no capítulo da criação, capítulo de Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 27, façamos o homem. É outra trabalheira danada para fazer o homem. 3 para fazer o homem, 3 santidade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É muito importante, amados, por mais que isso fosse uma história de Trancoso, irmão, não dá nem para acreditar no Trancoso, porque a coisa vem correta de lá para cá. Não existe um entreveiro no meio, para a gente não acreditar naquilo que Deus fez, irmãos, né? Então, o homem, como eu disse, foi criado diferente das criaturas. Ele recebeu o quê? O conhecimento, a retidão e a santidade. Portanto, irmão, o homem tomou posse das faculdades e assim capaz de servir a Deus. Então, o homem de posse do conhecimento de Deus, aí ele pode servir a Deus. Esse relacionamento que Deus teve com o homem no começo, né, que vinha toda a viração dos dias falar com o homem, coisa boa danada, né? Todo dia Deus vinha para conversar com o homem. Maravilha, não faltava nada. O homem exercia, amados, olha, Gênesis 2:15. O homem exercia atividades próprias do seu estado de inocência e cuidava do jardim do Éden. O que é que diz aí? Gênesis capítulo 2, verso 15, vamos lá. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim para cuidar, né, cultivar e guardar. Olha que coisa fantástica, né? Então Deus colocou o homem com as faculdades de administração, né? Foi isso que Deus fez. Servia ao Senhor e tinha, amado, comunhão
na adoração, ele se completava ali adorando a Deus, o homem. Amado, em todo o estado de santidade do homem, irmãos, pode ser contemplado com a imagem e semelhança de Deus. O que estão fazendo aqui agora? Adorando a Deus, estão fazendo a imagem e semelhança. O Filho de Deus adorava ao Pai em espírito e verdade. E ele enfocou isso para nós, que a adoração a Deus era desse jeito. E nós temos que fazer, irmãos, e isso invoca a imagem e a semelhança, irmãos, no vínculo existente, irmãos, entre o homem e Deus, proporcionando assim um estado de santidade espiritual. Então nós desfrutamos da santidade, isso nos gera imagem e semelhança com Deus. O estado de santidade é uma coisa importante na nossa vida. A gente pode derrubar tudo, irmãos, se a gente falhar com isso aí. A gente não pode falhar com o estado de santidade de Deus, que é a imagem e semelhança. Amados, no homem, eu quero bem chamar a sua atenção para isso aqui. No homem, o corpo, irmãos, é o local de quê? Da habitação, onde habita quem? O Espírito da vida, né? Habita em quem, irmão? No salvo, ele faz alojamento, morada, dentro aonde? Do coração do homem. A morada de Deus, irmãos, está no coração do homem, né? Que nos aguarda, essa é a casa, a primeira casa, né? Na primeira, e espera nós na segunda casa, não feita por mão de homens, né? Não é, Devine? Você tem um trabalho danado para seu pai e sua mãe trabalhar para nascer uma casa sua lá no número 1, né? Casa seu corpo, mas a outra é espiritual, é construída, feita, amados, por Deus. Isso é fantástico, irmão, né? E no processamento de manutenção da santidade, irmãos, da nova criatura, ele deve buscar o quê? Diariamente, não é, irmãos? E esse é o dever de ter a marca do salvo na sua vida, né? Pois antes do pecado o homem estava, irmãos, antes do pecado o homem estava na presença diária com Deus. Por isso que nós agora devemos ter o quê? Uma presença diária com Deus. Não tem culto na comunhão dos santos, mas tem Bíblia para ler, mas tem joelho para se ajoelhar, tem quarto para trancar a porta e orar, né? Tem boca para louvar o Senhor. Se for louvar o Senhor em casa, não louve assim aleatoriamente, não. Né? Você tem que louvar e dizer, Senhor, recebe esse meu louvor. Aí canta para Ele. Ah, meus amados, isso tudo é maravilhoso. E vamos ler comigo aí, meus irmãos, o texto sagrado, não é? Que, aliás, eu já citei ele aqui. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela quê? Viração do dia, eu esqueci de colocar a referência, esconderam-se da presença do Senhor, Deus, o homem e sua mulher, porque por entre as árvores do jardim. Ó, irmão, eu até esqueci de colocar a referência aqui no texto. Irmão, antes o Senhor vinha na viração do dia e tinha um feedback com o homem. Agora, depois do pecado, quando Deus foi lá, foi que houve? Os cabras pegaram no beco lá, né? Se esconderam com vergonha, não é isso? Porque eles borraram, sujaram, erraram, quebraram, irmãos, a santidade. Então por isso que eles estavam com a cara de Amém lá, né, sem poder aparecer, escondendo. E Deus ainda disse, Adão, onde é que tu está? Aí o hino diz assim, estou aqui, ouvi a tua voz, tu mato me escondi, né? Senão, deve ser. Eu sabia, mas queria que ele dissesse. Em segundo lugar, irmãos, muito bem. Em segundo lugar, no estado de pecado, falar no estado de santidade, até que falar no estado de pecado, essa coisa drástica, triste, mal, mas nós temos que falar, irmãos. Amados, o pecado cometido pelo homem foi responsável por ofuscar a imagem e semelhança de Deus. Borrou, sujou. Ficou embaçado, né? O espelho lá, você quer se olhar, não consegue porque embaçou, não consegue ver, só vê a restra.
Então o homem ficou só vendo a resta da imagem. Trazendo o homem, estava ruim a imagem dele, não conseguia ver nada. Né? Era como Joca Bruno, dono do cartório aqui de Mossoró. Televisão é igual a igreja de crente. Né? Tem som, mas não tem imagem. Entendeu, né? Pois bem, irmão, o pecado cometido pelo homem foi drástico demais. O prejuízo que o homem teve, irmão, foi suficiente para quê? Para afastá-lo do Éden, perder a vida espiritual, morreu espiritualmente, irmãos, e acima de tudo, ainda recebeu o quê? A condenação eterna, ali na mesma hora. Porque se ele não crê, ele já está compulsoriamente condenado, o homem. Não é? Condenado. Meus irmãos, é muito interessante isso, né? O estado de pecado, ou o estado do pecado, como eu digo aqui, é algo horroroso e triste, uma situação, irmão, de perdição permanente, irmão. O homem rumo à perdição, irmãos, né? Ele tem uma situação de perdição permanente, irmãos, né? Que carrega o homem rumo à perdição e à destruição. O homem está numa situação difícil, por isso que eu e você, que temos o dom de evangelista, precisamos evangelizar as pessoas que estão ao nosso lado. Por que eu digo assim, eu e você que é evangelista? Você não é evangelista, você pode não ter o dom, Deus até pode usar, mas quem tem o dom, Deus usa. É diferente. Experimente se você tem o dom de evangelista. Você tem a convicção que você tem o dom de evangelista. Você pode dar uma derrapada nas 10 primeiras evangelizações, 10 primeiras casas, aí depois você fica o quê? PhD. Aí você entra numa casa, Deus já te usa, né? A gente não tem o costume de dizer, o cara vai todo dia para aquele caminho, né? E diz, não, eu solto o carro que ele vai só. Não é verdade? Então, entre numa casa para evangelizar, que lá o Espírito Santo carrega. Dá um carregamento aí no seu computador de inteligência, de palavra, que você não deixa de falar de Jesus. Né? Isso é muito importante, irmão. Preste atenção. Eu diria mais, amados, né? Ele se encontra manietado pelo inimigo, o homem pecador, né? Que deseja vê-lo destruído. O inimigo quer ver a destruição do homem pecador. E obstacula, faz tudo para ele não ouvir o Evangelho. E mais, irmão, pense em alguém condenado à masmorra. Né? Pense em alguém condenado ao calabouço, à prisão, ao inferno, ao lago de fogo. Olha, porque eu estou dando logo tudo. Olha, preso aqui na prisão, né? Vai para o inferno e depois ainda vai para o lago de fogo. É uma coisa triste. Então, se Deus me deu o dom de evangelizar e Ele mandou evangelizar, eu não posso negar. Está lá no livro do Antigo Testamento. Olha, está lá e tem que buzinar. O evangelista tem que evangelizar. Porque se você não fizer, você se acerta com Deus, não sei como é. Mas tem que se acertar com Deus. O estado de pecado e de morte, irmãos, se o homem, irmãos, continuará no estado de pecado, a morte eterna será o seu fim. O que diz Efésios, capítulo 2, verso 1. Vamos lá, irmãos, fala claramente sobre esse assunto, né? Vamos lá. E Ele vos deu vida, estando vós mortos em seus pecados e delitos. Então o homem está morto. Não há saída para ele, meus irmãos. Não há. Querido, no estado de pecado, irmãos, o homem está nessa situação. A falta de vida espiritual, irmãos, deixou o homem sem conhecimento, santidade e comunhão com Deus, afastou. O pecado retirou o homem, né? O dono da vaca tirou o bezerro, né? Das tetas. O pobrezinho ficou lá sem tomar leite. E só mungindo.
Então, amado, o pecado gerou tudo isso, irmãos, né? E muito mais, irmãos. E sem as condições mais de imagem e semelhança. O homem amargou a expulsão do jardim do Éden, quando Deus, irmãos, esteve com ele na variação do dia, no exercício da vida espiritual e da comunhão com Deus, o Criador. Olha, o homem perdeu esse relacionamento por causa do pecado, né? A desobediência, irmão, levou o homem à consequente penalidade da morte espiritual e condição, irmão, da morte eterna no juízo final. Vamos ler aí no livro de João, capítulo 5, verso 29, irmãos, que fundamenta exatamente este ponto aqui para nós. Vamos lá, diz assim: os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então está tudo aqui na Bíblia. Não tem como nós, irmãos, sonegar. No estado de pecado, amados, o homem se acha e pensa que pode fazer o que quiser, né? O homem não é assim? Pensa que pode, né? Ouvi um criminoso responder, irmãos, eu ouvi um criminoso responder a quem me interrogava, amado, porque matou tanta gente. Nunca me esqueci disso. E ele disse: quando eu matei o primeiro, eu achei que já ia para o inferno mesmo, então aceitei toda a pistolagem. Quanto é por aquele ali, saiu matando dezenas de pessoas, porque já estou perdido, e barco perdido, né? Bem carregado, né? Mal carregado, né? Então o homem, ele pensa assim, é dessa maneira, irmãos, né, que ele pensa, amado. A natureza pecaminosa, amados, ela acha que não existe limites para o mal e que, amados, nesta vida não tem punição. Esse tipo de homem, ele pensa que a vida é só aqui, ó, só aqui, morreu, acabou-se. É assim que o homem pensa. Aliás, irmãos, o corpo não tem vida. Quem é dono do corpo, quem é? É o Espírito. Porque se ele sair, o homem, ó, tchau. Então o corpo não tem direito a dizer nada. Não pode dizer nada o corpo. É eu para sempre. Aí o Espírito sai e cai. Morreu, acabou. Então o homem não tem, amado, né? Então esse homem, a natureza pecaminosa dele, né, ele achava que não existia limite para ele praticar o mal, podia matar quantos viessem para ele, estava vivendo da pistolagem, e que nesta vida não tem punição. O grande engano, né, pois além das consequências eternas para quem fez o mal, né, aqui na terra virão as consequências, irmão, dos atos pecaminosos. Perguntaram a um colega de prisão, né? Por que seu comparsa morreu na prisão? Ele disse: apanhou até morrer. Puniçãozinha logo aqui, né? Já foi aqui logo. Era todo dia uma porrada nele. E aí ele morreu de porrada, morreu, né, de sofrimento, morreu, acaba dando dele todo dia. A punição aqui. Fez aqui, também paga aqui. E muito mais pagará onde? Lá no juízo final. E por último, irmão, em terceiro lugar, no estado de regeneração. Isso aqui é bom. Estado de santidade é bom, estado de pecado é ruim, estado de regeneração é ótimo. Regeneração, já está dizendo, regenerar. Pegar uma coisa que existia aí, não reciclou não, né? Regenerou. Fez uma coisa melhor. Pegou aquela lata velha no lixo, de 2 litros de Coca-Cola, seca, pegou ela, fez um vaso, um negócio bacana, né? Regenerou. Amados, no estado de regeneração aparece a renovação da imagem e da semelhança que o homem havia perdido, irmãos, e através de Jesus, irmãos, o Filho de Deus, que veio ao mundo, ele assumiu a identidade, irmãos, do homem, né? Conclamando, irmãos, e colocando
na condição de homem e realizar o plano da redenção. Jesus Cristo veio fazer isso. Ele veio proclamar o Evangelho, ele veio se colocar no lugar do homem, para transmitir a mensagem de homem para homem, mas também assumir como homem o pecado do homem, para realizar o plano da salvação. Irmãos, não gosto de comentar as consequências das pessoas que permanecem no estado de pecado. Isso é horrível. Mas gosto muito de comentar sobre o estado de regeneração, coisa boa. Eu gosto, né? No estado de regeneração, irmão, o homem recebe a grande oportunidade para viver uma nova oportunidade de vida e da restauração da imagem da semelhança de Deus. Vamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. É isso que Ele quer de mim e de você, meus queridos irmãos. Pense, irmãos, o que significa nascer de novo, não é? Pense que nascer de novo significa nascer de novo, ser regenerado por Deus e poder viver a vida que havia perdida em Adão. Olha o que diz Tiago 1,18, né? Perdida em Adão, e agora pode viver a vida cristã nos caminhos da verdade do Senhor. Vamos dizer comigo aí esse verso de 1:18 de Tiago, vamos lá? Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Olha aí, amado, como fosse primícia, como fosse Adão antes de pecar. Porque alguém já disse assim: ganhamos mais com Jesus, né, do que perdemos com Adão. A gente ganhou mais com Jesus do que perdeu com Adão. Então, irmãos, é gostoso isso aí. O homem tem restaurado a sua imagem e semelhança quando o Espírito Santo opera em sua vida, irmãos, possibilitando a regeneração, irmãos, da nova criatura, né? E assim o homem retorna ao estado de santidade de antes de pecar, né? Não podemos nos livrar desse corpo que Adão sujou, mas do Espírito que nasceu de novo em nós, nova criatura. Isso aí a gente pode selar e estar na igreja, irmãos, né? Isso é muito importante, amados irmãos, isso é muito importante. E com a renovação da imagem e semelhança, irmão, o homem volta a ter comunhão com Deus, né? Para assumir, amados, né? Para assumir a nova vida, né? Para assumir a nova vida, para fazer a vontade de Deus, irmãos, e não a vontade do homem, cultuar a Deus, adorar a Deus. É isso que Ele deixou para nós. E somente o novo nascimento, algo que Deus fez, irmãos, no homem, que ninguém mais poderia fazer, né? E mesmo que o homem buscasse seus próprios meios, né, aludisse outros homens, seja lá quem for, amado, para trabalhar a sua salvação, não encontraria ninguém, né? Vê o que diz João 1:12 e 13, irmãos, né? Como isso é importante, amado. Por esta razão, no Evangelho de João encontramos esta linda chave para fechar esse assunto. João 1, verso 12 e 13. O que é que diz, irmãos? Vamos lá? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, da vontade de Deus. E eu quero concluir, amados, a imagem e semelhança, irmãos, em dois tempos. Primeiro tempo, antes de pecar, era plena, a imagem era completa. O homem tinha a imagem de Deus, não tinha pecado, irmãos. Ele desfrutava da vida da carne espiritualmente, não tinha pecado, irmãos. Ele tinha uma íntima comunhão diariamente com Deus. Era ou não era? Não é? Está aqui na Bíblia Sagrada. Amados, depois do pecado e com o pecado, irmãos,
Aos eleitos ele providenciou o quê? A regeneração do homem Jesus Cristo, quando recebeu as mesmas condições diante do pecado. Que maravilha! E que nós entendamos, irmãos, o que significa a imagem e semelhança de Deus. Que a gente entenda, irmãos, que agora nós temos ela em Jesus Cristo. Nós temos a imagem e semelhança. Agora, irmãos, zelemos por isso na nossa vida cristã, né? Sendo obediente ao Senhor. Amém, irmãos?